Eu tava dirigindo aqui e eu tava lembrando de uma história que é uma parábola, na verdade, né? Que eu escutei há muitos anos atrás, onde que um homem, ele estava desempregado e ele foi fazer ficha para conseguir um emprego numa empresa de faxineiro. E a pessoa que estava recrutando, quando chegou a vez desse homem desempregado, o recrutador foi pegar os dados dele, nome, endereço, e por fim foi pedir o e-mail dele. E esse homem desempregado disse o seguinte: não, eu não tenho e-mail, não tenho computador, não tenho internet, não sei nem mexer com isso. O recrutador falou assim: poxa, mas assim não tem como você ser contratado. E aquele homem perguntou novamente: mas para fazer faxina eu preciso saber de computador? Eu tenho que ter um e-mail, eu só quero emprego, preciso trabalhar. E por causa dele não ter o e-mail, ele não foi contratado. Bom, o que ele teve que fazer? Ele teve que arrumar alguma coisa, já que o emprego não estava aparecendo, ele não estava conseguindo. E a história diz assim que ele comprou uma caixa de tomate e foi para a rua vender tomate. Depois que ele vendeu aquela caixa, ele comprou mais uma outra e foi fazendo isso várias e várias vezes. Passado ao longo dos anos, ele tinha se tornado um grande empresário rico e ele foi fazer um cadastro para a empresa dele em um certo lugar. E a pessoa que estava ali pegando os dados dele foi perguntando sobre o ramo de atividade, sobre faturamento, e por fim perguntou para ele assim: e qual que é o e-mail da sua empresa ou o seu pessoal? E ele respondeu assim: eu não tenho e-mail. Aí a pessoa falou assim: não tem, mas o da empresa? Também não possui e-mail. Mas tem internet, computador lá na sua empresa? Aí ele disse assim: não. Aí aquele atendente que estava pegando os dados dele ficou espantado com aquilo e perguntou assim: nossa, você não tem e-mail, não tem internet, não tem computador na sua empresa e você é um empresário desse porte? Imagina se você tivesse e-mail e internet. O que você seria? Aí diz a história que o empresário deu uma risada e disse assim: eu seria faxineiro. Talvez você já deve ter ouvido essa história em algum lugar, de formas diferentes. Eu estou contando aqui um pouco que eu lembro, talvez eu errei alguma parte, mas eu estou comparando essa história com a situação que também eu vivi. Em 2003, eu estava com 19 anos e já tinha aproximadamente um ano e meio que eu estava desempregado. E o último emprego que eu tinha trabalhado com 18 anos foi de office boy. E durante esse período que eu fiquei desempregado, na época, não sei se hoje continua assim, mas tinha uma dificuldade muito grande do jovem de 17, 18 anos, ele conseguir emprego por causa do exército. Não sei se continua assim hoje. Mas naquela época, eu já com 19 anos, eu fui nas agências que faziam, encaminhavam as pessoas, né? E eu fui para procurar um emprego de office boy. E eu lembro que eu fui lá no Cine, na Avenida Augusto de Lima, em Belo Horizonte, no bairro Barro Preto. Eu lembro com detalhes. E eu fui com meu pai. E quando chegou a minha vez, perguntou os meus dados, perguntou a idade que eu tinha, e tinha uma vaga de office boy. E era o meu sonho, porque nessa vaga oferecia vale transporte e ticket de refeição.
Eu queria aquele emprego, ia me salvar. E a atendente, ela era uma moça, né? Muito educada, por sinal. Ela perguntou se eu tinha curso de computação. E eu falei assim: não, não tenho. Aí ela perguntou: você tem carteira de habilitação? Aí eu disse assim: também não tenho. Aí ela falou assim: olha, para esse emprego aqui, essa empresa, ela tá exigindo que tenha tanto curso de computação como a carteira de habilitação. Na época, não diferente de hoje, o curso de computação não era barato, era caro. E a carteira de habilitação para tirar era muito caro. E hoje continua caro, né? Eu tirei anos depois. E ela falou assim: olha, eu não posso... infelizmente você vai ter que aguardar algum emprego que esteja nessas condições sua. Aí eu virei para ela e falei assim: moça, eu tô precisando trabalhar. E se eu tivesse dinheiro, eu tinha feito um curso de computação. Mas como é que eu vou fazer curso de computação ou tirar a carteira de habilitação se eu estou há quase 1 ano e meio desempregado? Eu lembro que meu pai estava do meu lado. Eu vi os olhos dele encherem de lágrimas, porque o meu pai, ele não tinha recurso, ele não tinha contatos, não tinha nada. A única coisa que ele conseguiu fazer foi me levar para esse lugar onde que encaminhava para conseguir emprego. Foi algo assim muito humilhante, revoltante também, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. E depois dessa situação, eu não consegui emprego, não. Eu consegui um emprego de camelô na Avenida Paraná, no centro de Belo Horizonte, Paraná com Tupis, eu lembro muito bem. Um colega meu que trabalhava lá nessa barraca de camelô, na época tinha camelô, né? Pouco tempo depois tiraram os camelôs da rua, enfim. Mas um colega meu, eu saí perguntando todo mundo quem tinha emprego. Eu pegaria emprego de faxineiro, pegaria de tudo, qualquer coisa. Não queria. Eu tinha feito 2º grau e eu pensava que o 2º grau fosse me dar um emprego melhor do que isso, no mínimo de office boy, alguma coisa desse tipo, para eu conseguir investir futuramente. Não consegui, os negócios não estavam fáceis na época, como hoje também não estão fáceis. A crise de uso, naquela época também tinha crise. E o colega meu virou para mim, que trabalhava lá de camelô, e falou o seguinte: falou assim, olha, tá surgindo uma vaga para algumas semanas aqui na barraca do fulano de tal. Bom, eu não tinha nenhuma opção e eu aceitei aquele convite dele lá, mesmo não querendo, porque para mim era uma vergonha eu ter o 2º grau e trabalhar de camelô, vendendo, oferecendo. As pessoas passavam na rua, a gente tinha que oferecer. Eu achava aquilo ali humilhante, não era pra mim. Eu não sabia vender, eu não sabia falar, não sabia nada, não gostava, eu não achava que aquilo ali eu achava vergonhoso. E para melhorar mais ainda, né, o ônibus do meu bairro lá, ele passava na frente da loja, para deixar mais humilhante mesmo. Mas eu vou falar para você uma coisa: foi a melhor coisa que pôde me acontecer, eu trabalhar de camelô durante esse tempo. Numa outra oportunidade eu vou falar o que aconteceu depois comigo, o que eu aprendi, quais são as coisas que me acrescentaram, num próximo vídeo, para não ficar muito longo. Bom, hoje eu sou empreendedor digital, representante comercial, e criei um marketing de rede digital, onde que eu tenho várias pessoas que ganham dinheiro comigo. Pessoa, para quem não sabe, é o vendedor online RV, onde que eu possuo um estoque de calçado, calçado, biquíni, relógio, perfume, eletrônico, uma gama bem ampla.
E eu ensino a pessoa a montar uma loja virtual dentro do Mercado Livre. E essa pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ela tem isso como uma fonte de renda. Desculpa. E eu ensino. Olha que incoerência. Eu não tinha curso de computação lá naquela época, lá no início minha, no ano 2003. Hoje eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro pela internet. Se diz a internet, é usando o computador. E eu vou ser sincero para você, até hoje eu não tenho esse curso de computação. Pessoal, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.